que é empreender no agro? Hoje nós temos um estado que às vezes mais atrapalha do que ajuda. E esse relacionamento que você tem com produtores, com pessoas que estão produzindo o alimento para o mundo, né? Como que é empreender hoje, Paulo, no Brasil? Tá difícil, tá fácil no agro, especificamente? Assim, empreender no Brasil é uma baita de um problema, né? Problema não, mas assim, é um desafio, né? Só que não tem nenhum setor hoje no Brasil que é tão próspero quanto o agronegócio. Não existe. E as dificuldades, quais são? Cara, são várias. Climática, né? Eu já sei que é um... se você for trabalhar... Porque assim, acho que é importante a gente voltar um passo e explicar o que é agronegócio. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Muita gente fala agronegócio, acha que é produzir, né? O agronegócio, ele é um sistema, né? Desde da cerveja que nós estamos tomando até o cara que está vendendo pneu para o trator. Tá certo? Sim. Então, quando a gente fala em agronegócio, a gente fala de um sistema, que é o sistema agroindustrial, que dentro desse sistema agroindustrial a gente tem várias cadeias, vários complexos agroindustriais, né? A carne é um complexo agroindustrial, a soja é um complexo agroindustrial, tudo isso faz parte de um sistema, né? Então, quando a gente trata de agronegócio, a gente está falando de vários elos de cadeia, vários elos desse sistema, e a produção agropecuária é uma delas, né? Quando a gente fala de produção agropecuária, obviamente, que aí a agropecuária, que é a diferença de agropecuária para agronegócio, né? Sim. Então, a agropecuária, aquilo que é produzido dentro da porteira, soja, milho, algodão, no nosso caso, que são os grandes, né? Boi e tudo mais, e qualquer outra cultura agrícola ou pecuária, é uma indústria a céu aberto, cara. Tá certo? O ser humano tem há milênios tentado controlar o clima, né? O tempo e tudo mais, ou suprir as deficiências que o clima dá, né? Chove, a irrigação chove, é uma delas, por exemplo. Se você for para pensar, a gente está tentando suprir uma necessidade que é intrínseca à agricultura, né? Então, cara, quem empreende no campo é essencialmente uma pessoa que toma risco, né? Então, por si só, já é uma atividade só para ser aberto já é um risco. Entendeu? Sim. Óbvio que dentro de cada uma delas, dentro da agropecuária, tem vários segmentos que você pode seguir, né? Você pode ir para hortaliça, que é um negócio super complexo. Todo mundo acha lindo ter uma alface, né? É fácil. A aparência que dá é que é mais controlado, né? Ou não? Um pouco, depende do sistema. Depende do sistema, né? Se for um sistema, por exemplo, daqueles caninhos que passa água, né? dentro. Hidropônico, no caso. Exato. Legalmente falando. Chama-se hidropônico. Agora, tinha outra imagem. São os caninhos que os alfaces ficam dentro do cano e passando água limpa ali. É água com... Dá pra plantar alface assim? Com adubo. Água com adubo. É mais ou menos isso aí mesmo. Então, a água é o veículo, né? Como se substituísse o solo, a terra e tudo mais. Só que tem sistemas que é a terra, né? E aí você está sujeito a tudo que o clima pode dar. Então, assim, o que eu sempre costumo dizer é que o cara que empreende no campo, ele é um tomador de risco por natureza. É um doidão, né? É um doidão. Dependendo do sistema, é mais, ou dependendo do sistema e dependendo da cultura, ele é mais ou menos, né? Agora, quando a gente fala antes da porteira, é o cara que fornece o insumo, né? Por exemplo, eu trabalho numa indústria que fornece insumo, né? Eu estou antes da porteira. Certo. O cara que fornece trator, o cara que fornece ração animal, o cara que fornece fertilizante, o cara que fornece defensivo agrícola, né? Sim, cara, tem uma pergunta interessante para a gente fazer, que às vezes a tecnologia ela auxilia o homem do campo, por exemplo, na questão climática. Mas às vezes ela pode trazer uma anomalia, uma questão ali, até de questão de relação humana, que assim, se nós pensássemos no homem do campo, que ele trabalha efetivamente no campo, há 20 anos atrás ele não tinha um celular na mão, sabe? Ele não tinha acesso à internet, a um WhatsApp, a um vídeo de mulher pelada. E agora, cara, o filho dele, que está agora com 18, 20 anos... ele tem acesso a tudo isso aí. Ele não quer ficar no campo, meu irmão. Ele quer ter os X-Vídeos. Ele quer X-Vídeos, sabe? Só calo na mão, né? Exatamente. Paulo, isso não está trazendo, cara, um pouquinho de dificuldades para o empreendimento, para a questão
do empreendedor do campo? Cara, acho que aí tem 2 pontos que você tocou que são importantes, né? Tipo assim, quando se fala em tecnologia no agro, né, vamos dizer, a gente tem alguns viés que a gente tem que trabalhar, né? Quando eu falo em tecnologia, muitas vezes a maioria das pessoas pensam no celular, né? Pensa no sensor que está lá, pensa no drone, numa câmera, né, que está fazendo alguma coisa que antes não fazia. Mas no agro tem a tecnologia embutida nas coisas. Você está entendendo? Embutida nas práticas, que são a ciência agrícola, né? A ciência agrária, vamos dizer assim. Então, você fazer um plantio direto, por exemplo, hoje, é uma baita de uma tecnologia, cara, nacional. O que é isso aí? Plantio direto é o que revolucionou a agricultura no Cerrado, por exemplo. Hoje quando você tira uma cultura, você não precisa revolver a terra. Você planta em cima da palhada. Né? Nos Estados Unidos, você tem que revolver a terra, tem que arar, gradear. Aqui você não faz isso, é uma prática conservacionista. É uma tecnologia nacional, uma tecnologia agrária. Né? Os caras da Exalc pensaram. Não foi cara da Exalc não, cara. Isso é uma prática... É o dia a dia. É uma prática que é feita. Mas e se exportar para o mundo hoje? Cara, isso é uma prática quando a gente fala assim em agricultura tropical. Isso hoje tem muito aqui nos trópicos. Né? No Brasil, o Brasil foi o precursor, tem sim em outros lugares, mas isso é o que foi difundido no Brasil. Então a gente tem que pensar em tecnologia, por exemplo, o que tem de tecnologia numa semente, cara, de soja, você não tem noção de quanto estudo e quantos anos de desenvolvimento que tem ali. Caraca. Em laboratório e tudo mais, entendeu? Que foda, né, cara? Então quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente pensa, né, no microfone, no celular, no drone, mas, cara, tudo que já foi desenvolvido em ciências agrárias hoje, cara, pra gente estar do jeito que a gente tá hoje, velho, foi muito crânio, velho. Foi muito cérebro, foi muitas horas de estudo, foram, assim, milhões de dólares investidos, sabe? Eu não sei se você sabe, eu tenho um cunhado que é agrônomo. Uhum. E ele, assim, cara, ele chegou no estado aqui quando tudo era mato mesmo, sabe? E aí ele conta assim, ele fala, Jorge, quando eu cheguei aqui, a gente começava uma picada, e se a gente errasse 1 metro aqui no início, a gente chegava a quilômetros no final, né? Porque vai fazendo um ângulo diferente que você, no final, você não chega no ponto que você deseja. Exato. E hoje o GPS é animal. Sem dúvida. E a gente tem drones, né, cara? O drone hoje não é feito apenas para fazer imagens aéreas. Como é que tá essa questão dos drones? Cara, é isso que eu tô falando. Esse tipo de tecnologia, né, que a gente tá falando, por exemplo, drone, celular, dados, GPS, tudo mais, para mim tudo isso são meios. Meios para você fazer as coisas melhor. Né? Há 20 anos atrás, se você começasse uma picada aqui e não colocasse no ângulo certo, você ia errar alguns quilômetros, tá certo? Hoje, você faz isso de forma otimizada, você vai reto, né? E faz o que se fazia, a mesma coisa que se fazia no passado, só que de forma mais otimizada. Então eu vejo a tecnologia como um meio para você fazer as coisas certas, né? Então quando você pega, por exemplo, tecnologia de aplicação de defensivos, o tanto que mudou isso nos últimos anos, cara, o tanto que era utilizado de cauda no passado, por exemplo, você fazer 1 hectare, você usava 700, 800 litros de cauda. O que é cauda, cara? Cauda é o que vai dentro do pulverizador. É do a avião água. ou não? Do avião? Ou do avião, ou do trator, tudo mais, né? Certo. Mas é a água que você coloca lá dentro. É a água que é o vetor, né? Para você colocar os defensivos e tudo mais e pulverizar na lavoura, né? O que tem de tecnologia de aplicação hoje, cara, que economiza água, economiza espaço, entendeu? Então, mas nesse assunto, o que você diria para essas pessoas que dizem que hoje nós comemos agrotóxico, não sei o que, então isso é uma lenda hoje? Cara, é uma lenda por vários motivos, né? A principal delas é que os produtos que mais utilizam defensivos agrícolas hoje, eles são produtos que a gente não consome direto, né? Como é o caso de soja, milho, algodão, pastagem, né? São todas culturas que têm aplicação de defensivo, onde que tem maior aplicação de defensivo, só que para chegar até o prato, né, o alface, tomate não vem, né? Não, ele vem, só que assim, as aplicações elas são feitas cumprindo prazo, carência, né? Então assim, se você olhar lá acho que é no
Eu não lembro agora o nome da sigla lá que tem um estudo de defensivos agrícolas em alimentos, né? Cara, a contaminação por agrotóxico no Brasil é ínfima. Tem gente que bebe agrotóxico para se suicidar e não consegue morrer. Sério mesmo, cara? É sério, cara. Cara, É bizarro muito isso, sério. Não, assim, eu tô falando aqui, mas assim, isso é muito sério. Tem muita gente que consome veneno, né? Que é agrotóxico, achando que aquilo ele vai matar e não mata, cara. Cara, que doido isso. Entendeu? Peraí, só pra eu entender. Eu tô de dieta, tentando emagrecer. Você se reparou, mas talvez seja o ângulo da câmera, eu pareço um pouco É porque é o gordo. Ramones aí que tá assim. É, tá. A camisa. Então, o meu alface pra dieta eu posso comer de boa. Claro. Não precisa botar ela aqui boa nem nada. É Você só... Não, mas aí que tá. Você corre o risco de morrer, ou de pegar uma intoxicação por protozoário maior do que por agrotóxico, cara. Ah, então eu boto aqui boa pra matar o protozoário. Como é que eu Não tenho pra- que falar tecnicamente correto? É agrotóxicos ou defensivos agrícolas? Ah, cara, eu não tenho muita essa moagem, não. Mas Você é falar raiz, qualquer né? coisa, eu sou raiz. Mas assim, defensivo agrícola a gente usa como se... Você fala assim, como é que é? Remédio tóxicos. É que é foda, né, cara? Você Quando eu fala falo- droga? Eu falo. Você vai na drogaria, né? Sim. Ou você vai na farmácia? Qualquer um dos dois. Entendeu? É droga. É a mesma coisa, cara. É que, na verdade, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose, exatamente. Você reparou que só fala de alface. Eu aqui, né? O Jorge eu não come essas coisas, cara. Alface, ele nem corre esse risco, eu não como tomate, nem alface. Pô, Mas viu, é você agrotóxico. passa SBP em casa? Sim. Passamos. Então, você sabe que ali tem uma dosagem maior do que usa num hectare? Então, é que legal você falar isso. É uma informação que ninguém sabe. Cara, Entendeu? Que legal, Paulo. Você passa repelente na pele do seu filho, cara? Sim, passo. Aquilo ali aquele composto é o mesmo que se usa pra matar inseto lá na Então lavoura, você disse que isso é uma narrativa, então, porque eu falo por mim. Quando toda vez que eu vou no mercado e trago verduras, legumes pra casa, eu fico, caramba, vou consumir esse trem, será que tem agrotóxico? Óbvio que é bom lavar. Assim, eu não Não, tô falando... lógico, mas digo assim, mesmo, eu acho que como eu falo, cara, será que realmente, porque quem tiver a narrativa? Porque as pessoas que plantam em casa, falam, olha, eu planto aqui sem agrotóxico, meu alface limpinho. Daí eu compro no mercado, falo, cara, será que eu tô, tipo, vou ter câncer por causa cara, disso? de forma alguma, eu porque, acho que até é porque isso é controlar. Óbvio que você tem que lavar os alimentos, como Por sempre outros ensinaram, motivos, como sempre ensinaram a gente, né? A gente tem que lavar os alimentos, cara. Óbvio que tem produtor que vai fazer o manejo certinho. Óbvio que tem produtor que vai fazer o manejo errado, cara. Entendeu? A gente não pode generalizar. O que eu posso afirmar, assim, categoricamente, é que a maioria dos produtores faz um ótimo trabalho, velho. Sim. Respeitando carência para levar pro mercado, entendeu? Aplicando as doses certas. A gente tem mais um problema de conformidade em aplicação de defensivos hoje, muito mais. O Brasil é o único lugar do mundo que os defensivos são por cultura e não por praga. Você bota fé nisso? Quer dizer, Traduz às isso vezes- aí pro... é o seguinte, isso aqui é uma cultura de soja, isso aqui é uma cultura de alface. Pode ser, eu estou fazendo um exemplo. Pode ser que eu tenha um inseto que ataque os dois. Certo. Mas, se o defensivo tiver registrado só para soja, eu não posso aplicar ele em alface. Mas é a mesma praga que ataca os dois. Entendi. Entendeu? Aham. Isso acontece muito. E às vezes o cara vai assim, ó, naqueles relatórios, assim, na alface apareceu um composto que era proibido. Mas ele foi aplicado para matar uma praga. Mas muitas vezes ele não está registrado para aquela cultura. Entendeu? Nos outros países, a grande maioria dos outros países, os defensivos eles são registrados por praga. E aí, se Você aquela... poderia aplicar... Se aquela praga ataca a alface ou ataca a soja, meu amigo, taca ali pau. Aham. Entendeu? A questão é solucionar a praga, né? Então, o que acontece muitas vezes a falta de conformidade, às vezes, em algum herbicida ou algum inseticida que vai num produto, é porque aquele produto não está registrado para aquela cultura. Mas ele matou a praga que estava ali, entendeu? Sim. Ei, Paulo, mas é interessante, cara, porque, por exemplo, no nosso estado, hoje nós temos uma Assembleia Legislativa, né, que hoje discute pra caramba essa questão de defensivos agrícolas. Eu fiz uma pesquisa para estarmos aqui hoje, né, e eu vi ali, cara, projetos do tipo
proibir os aviões que fazem aplicação dos defensivos. Proibição de alguns tipos de defensivos. Um programa de desestímulo da aplicação de defensivos. A meu ver, Paulo, eu acho assim, cara, que os defensivos fazem com que nós tenhamos uma agricultura muito melhor, cara. Porque quando nós temos que pensar assim, de duas frentes. Aplicação de defensivos para a gente até proteger a questão ambiental. Se eu tenho 1 hectare e aplicar os defensivos agrícolas, acredito que eu tenho um resultado muito melhor. Mas, Jorge, eu acho que eu sei essa resposta sua. Seria a minha próxima pergunta. Você acha que tudo que eu falei, então, se essa noção que a gente tem hoje, que isso faz mal, que vou pegar câncer, você acha que é uma narrativa ideológica? Não tem nada a ver com... Cara, eu acredito sim que é uma narrativa. Não tenho dúvidas de que é uma narrativa por uma série de motivos, né? Pode ser ideológico, uma série de coisas. O que é fato é que todas as justificativas que são dadas para essas narrativas são facilmente quebradas. Entendeu? Se você for olhar a ciência, se você for olhar as informações, porque assim, dado, meu amigo, você pode transformar na narrativa que você quiser. Mas por que não chega até no dia a dia pra gente? Cara, Estado... Eu tenho uma noção de que é o seguinte, a gente tá muito preocupado em fazer as coisas acontecer, entendeu? Lembra que você tava falando com a gente aqui em off, que, eu só não quero o Estado interferir no meu negócio? Não quero. Cara, eu só quero trabalhar, velho. Eu tô pensando... Porque assim, eu tenho coisa muito mais importante pra pensar no meu dia a dia, que é se eu vou vai fazer chover isso ou não, aqui, se vai chover ou não, do amanhã... que falar pros outros que... Entendi. Entendeu? Eu quero preocupar com o negócio dele, se vai dar certo ou não. Não tá preocupado em ficar derrubando a narrativa. Mas Exatamente. pode falar, Paulo, eu acho que existe uma necessidade. Eu acredito que tem, e o AgroResenha veio muito por causa disso também. Essa é a importância do seu podcast. Porque, por exemplo, hoje, cara, na Assembleia Legislativa tem inúmeros projetos de leis, igual eu citei pra você. Sim. Está sendo discutido isso no Parlamento Estadual. Pois é, isso não é uma realidade assim, tipo, a gente tá distante. Já imaginou, Paulo, se amanhã proíbe a aplicação de defensivos agrícolas por aviões? Bizarro. Sabe por quê que é bizarro? Vou te falar uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei do volume de cauda? Sim. Né? Normalmente, vamos supor assim, um inseticida aí comum. Você joga 1 litro, 1,5 litro por hectare de princípio ativo. Só. Você tá entendendo? Só que quando você faz isso em pulverizadores terrestres, muitas vezes você precisa de um volume de cauda de 100, 200, 300 litros por hectare para você jogar aquele 1,5 litro. Compreende? Sim. Quando você faz isso em avião, cara, além de você fazer isso muito mais rápido, o seu volume de cauda é muito menor. Entende? Então, você tem um desperdício de água muito menor, né? Você utiliza menos água para fazer isso. Você tem um rendimento operacional absurdo. Imagina, aplicando de avião e aplicando de trator. Né? Exatamente. E você, em tese, tem inclusive o melhor aproveitamento daquele defensivo, daquele herbicida, inseticida, que seja, entendeu? Então, quando você fala em aplicação aérea, ela é muito mais vantajosa, né? Você gasta menos combustível, menos tempo, quer dizer, você tem uma eficiência maior no controle do que você está querendo fazer, porque imagina você fazer em 1 dia e fazer em 3 dias uma aplicação, é totalmente diferente, certo? Então, são certas coisas assim. Eu estou falando que todas as aplicações aéreas são feitas legal? Não, cara. Óbvio que tem erro, como velho. garantir, Não, mas a gente tem que partir sempre do princípio que esteja, né? Sim, Mas mas o ainda Brasil lei. seria essa potência se não fosse isso. Exato. Lógico que tem erros, cara. Se você aplicar no horário errado, se aplicar com vento, vai ter deriva, vai matar, igual teve no Rio Grande do Sul, que foi um caso isolado, que mataram um monte de colmeia de abelha. Lembra que teve isso aí? Não, E então, mas foi isso aí. rolou uma pulverização aérea e, cara, o cara aplicou no horário errado, de uma forma totalmente Ou equivocada. seja, é pura ciência mesmo. Tem horário Cara, certo. óbvio, velho. Tem horário certo. Você não pode aplicar no meio da tarde com vento. Se tiver vento acima de tantos quilômetros por hora, você não pode aplicar nenhum doido, defensivo, cara. entendeu? Isso é técnica, né? É técnico, cara. Não é Tudo isso tem achômetro, parâmetro. né? Tudo isso tem parâmetro. Quando você estuda agronomia, tudo isso tem parâmetro, cara. Então, se você aplica fora do horário, né, o produto que não é registrado para aquela cultura, Vai deu dar merda. vai dar merda. Deu ruim. E deu.
matou um monte de colmeia. Aí o que saiu na mídia? Agrotóxicos matam abelhas que estão não sei o que. Falaram Foi um erro técnico. Mas foi um erro técnico num lugar. No Eu Rio Grande do Sul, lembro, cara. extinção das abelhas, a prejudicar não sei o que. Cara, mas sabe o que eu penso disso? Eu tava assistindo um documentário esses dias que falava assim que graças ao governo FHC, o brasileiro passou a comer mais proteína, certo? O pobre. Então, assim, não só graças ao governo FHC, graças ao agronegócio. Então, assim, as pessoas que criticam muitas vezes, falar, tem agrotóxico nas verduras, a pecuária é malvada porque ela toma espaço de quê, e coitado do boi, não pensam que, na verdade, essas mesmas pessoas que defendem as minorias, os pobres, graças ao agronegócio, o pobre hoje tem acesso à carne, à alface, o tomate, mais barato. Cara, isso que você falou é uma coisa que é muito interessante, né? Porque a gente aumentou nossa produção, né? E especialmente nós aumentamos sobremaneira a nossa produtividade. Sim. Né? E quando a gente aumenta a produção por área, a gente diminui a necessidade de aumentar a área. Né? Então, parece um contrassenso, mas o aumento da produtividade diminui a necessidade por abertura, né? Que é desmatamento e tudo mais. Tô falando aqui que não existe desmatamento ilegal? Existe, claro. De forma alguma, cara. Tem um monte de safado fazendo isso, cara. Mas não é a maioria, meu. E não é a regra. E tá dentro da lei. Entendeu? O lance é tá dentro da lei. O que acontece muito é que os ambientalistas, em regra geral, eles querem, inclusive, diminuir o desmatamento que está na lei.